Boa noite! Que animação, hein, gente? Vamos fazer... É frio, né? É frio, eu sei como que é. Boa noite, Next! Boa noite! Amém. Eita. Muito boa noite para vocês. Fico feliz de vocês terem vindo hoje. Muito obrigado a você que está assistindo também esse culto gravado também, que vai assistir depois. Vamos se colocar de pé. Vamos estar adorando o Senhor. Vamos buscar a face de Deus. Eu sei que está frio, eu sei como que é, a gente quer ficar agasalhado, né? Mas a gente veio aqui, a gente podia estar em casa, debaixo da coberta, mas a gente decidiu vir aqui e adorar o Senhor, amém? Ainda depois do culto de jovens, se você tiver coragem, vamos ter uma vigília ainda. Coragem não, né? A obrigação de um cristão, né? Pistoleiro, brincadeira. Então, feche seus olhos. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos nossas vidas, Pai. Senhor, venha fazer a Tua vontade no nosso meio, venha ministrar nossos corações, Senhor. Que em nome de Jesus não seja palavras ditas de forma humana, seja uma revelação da Sua palavra, seja palavra revelada, né, uma forma do Senhor usar através das nossas mãos, que nos use, Senhor, como ferramenta para ministrar no coração de cada pessoa aqui, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o momento de louvor, que não seja apenas talento ou técnica, Pai, mas seja unção e adoração de verdade, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todos aqueles que não puderam vir. Eu sei que por alguma questão, por algum motivo que seja, mas, Senhor, esteja abençoando eles lá em casa, aquelas pessoas que estão assistindo esse culto gravado. Em nome de Jesus, venha estar ministrando nessas pessoas também, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu sei que a gente vem aqui não só por bater cartão, a gente vem aqui para Te adorar, porque a gente Te ama, nosso coração arde, a gente busca o Senhor todos os dias, a gente quer mais de Ti, buscar a Tua face todos os dias, Pai, levar o Senhor para casa, para a escola, para o trabalho, para onde quer que for, ministrar e exalar o bom perfume de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Paz, igreja. Amém. Vamos adorar o Senhor? Você que está aqui nessa noite, você não está aqui em vão, né? Porque se você quisesse ficar de varda, você estava em casa. Então, você veio aqui com o objetivo de encontrar ao Senhor, certo? Então, se você está aqui para encontrar ao Senhor, não é qualquer encontro, né? Então, que nós façamos desse encontro o melhor de todos até hoje. Que esse seja o nosso melhor encontro com Deus até hoje. Que nós possamos adorar o Senhor como se fosse o último dia que a gente adorasse Ele aqui na terra. Amém? Aleluia! Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Eu louvo nos vales, louvo nos montes, eu louvo de dia, louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado, os meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar.
Fôlego, fôlego. louve ao Senhor, Louve ao Senhor, louve ao Senhor. louve ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor Jesus. Teu fogo arde em mim, muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas
mente sobre o altar não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar não se apagará, não se apagará. Que o nosso louvor não seja meu medo, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias lindas, as harmonias mais brilhantes chegam à verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e nada, fica meus lábios, minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti. Senhor, nós nos rendemos nessa noite, Pai. Nós não queremos ter uma adoração vazia, apenas canções, apenas palavras bonitas, Pai. Nós queremos derramar o nosso coração diante de Ti. Nós não queremos apenas cumprir ritos, Pai. Não queremos apenas estar aqui por compromisso ou por tradição, mas porque nós amamos o Senhor. Que nessa noite o Senhor receba o nosso coração como oferta, Pai. Que o Senhor receba, Senhor, a nossa intenção, a nossa atitude, Senhor. E não só as nossas palavras, que podem ser bonitas, podem ser fortes, ou qualquer choro vazio. Que o Senhor nos perdoe, Senhor, por todas as vezes que nós adoramos ao Senhor achando que nós estamos adorando, mas estamos apenas só cantando. Nada mais importa, Pai. Nada mais importa, Senhor. Se quando nós estamos na Tua presença, nós estamos apenas de corpo e não estamos, Senhor, de coração rendido aos Seus pés, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, nos quebrantando diante da Sua presença. Nós precisamos tanto do Senhor. Nós precisamos muito de Ti, Pai. Nós não queremos apenas aquilo que as Suas mãos podem nos oferecer, Pai. Nós queremos estar, Senhor, com a cara no pó, diante dos Seus pés, Senhor. Onde nós não somos grandes, onde nós não somos autossuficientes, onde a gente não precisa lutar para sobreviver, Pai, mas onde a gente só desfruta da Tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está em nosso meio. A Sua presença é um presente para nós. Tu és tudo que nós podemos desejar, Senhor, algum dia. Não só
precisamos, Senhor, ser como Tu. Nós precisamos, Senhor, ser pequenos cristos espalhados pela sociedade. E não apenas mais pessoas aleatórias, Senhor, sem propósito. A nossa alma clama por Ti, Pai. Que o Senhor seja bem-vindo aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor passeie em nosso meio livremente. Que o Senhor encontre aqueles que precisam ser encontrados, Pai. Que o Senhor possa saciar a sede daquele que vem buscar água viva, Pai. Saciar a fome daquele que está com fome, Senhor, da Sua presença, da Sua palavra. Nós não estamos aqui, Senhor, só porque nós marcamos uma data, um horário, um local, Pai. Esse momento deveria ser apenas mais um na Sua presença, como forma de hábito, Senhor. Não mais um apenas solitário na semana, mas algo rotineiro, Pai. Nós devemos estar acostumados com a Sua presença, acostumados a sentir o calor do Senhor. Porque uma vez que nós conhecemos o Teu calor, Pai, nós não queremos mais viver na frieza, nós não queremos mais viver distantes, Pai. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém além de Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Não há Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o Teu amor. Quem é como Tu, Jesus,
é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia, glória a Deus. Paz, igreja. Queria convidar vocês a abrirem João 4, a partir do verso 32. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu quero refletir em cima do verso 34, né? Porque para quem é bom de Bíblia já sabe que essa história se passa depois do encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? É o momento em que ele está explicando para os discípulos qual que é o verdadeiro alimento dele, né? Do que ele realmente se supria. E nesse momento ali a gente entende que o verdadeiro alimento de Jesus era cumprir o propósito que Deus tinha entregado para ele. Porque mesmo quando ele estava no centro do propósito de Deus, era que ele era pleno, de verdade. É que ele, sendo homem, naquele momento, podia se sentir realmente inteiro, completo, em todos os sentidos, por causa que ele estava fazendo o que Deus tinha mandado ele fazer. E nessas horas é que a gente entende que Jesus, ali, ele estava fazendo uma oferta. Por quê? Porque a nossa maior oferta possível não é uma quantia em dinheiro, não é uma coisa que a gente dá para a igreja, não é um serviço que a gente presta necessariamente. Muitas vezes a nossa maior oferta está no centro do nosso propósito. Para Deus isso vale mais que tudo. E não é simples viver no centro do teu propósito, por quê? Porque é uma escolha diária a gente viver no centro do propósito, né? É uma coisa que a gente tem que dia após dia ir lá, meter a cara, né? Colocar o joelho no chão e pedir para Deus, para a gente realmente poder exercer o nosso propósito na sua plenitude, porque sozinhos nós não somos capazes de fazer isso. Só que a gente tem que querer, em primeiro lugar, entrar na presença de Deus para poder fazer isso. Se a gente não quiser, a gente não vai fazer por conta. A gente não vai buscar Deus por conta própria. A nossa carne não quer isso. A nossa natureza não quer buscar Deus. É uma guerra constante. E todo dia a gente tem que acordar e aceitar Jesus de novo, né? Como a gente tem o costume de falar. Por quê? Porque é uma escolha diária você andar com Deus ou não. E quando você entra que você está cumprindo o teu propósito, Ele está se agradando da tua vida acima de tudo. Então, o momento de ofertas que a gente faz aqui é muito mais uma questão simbólica do que realmente o que deveria ser a nossa oferta no diário. Porque isso daqui a gente faz 2 vezes na semana, 3. Às vezes tem uma oferta especial.
né? Isso daqui a gente pode fazer no automático. Ainda mais hoje em dia, que dá para fazer por meios digitais. Só que a gente fazer o que Deus pediu realmente para a gente fazer é uma escolha. Não é automático. Bom se fosse automático. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. A gente que tem que tomar a decisão de tomar as rédeas, entregar para Ele e falar que é Ele quem controla. Que é o plano dele que vai ser o vigiante da nossa vida. Então, quando a gente estiver fazendo esse momento da oferta, pensa nesse momento como sendo uma representação de você entregando a tua vida para Deus acima de tudo, entregando o teu coração, entregando as rédeas da tua vida para Ele. Para Ele poder comandar a maneira com que você vai andar, a maneira com que você vai se portar, a maneira com que você vai falar com as pessoas e tudo o que você for fazer na tua vida. Para que realmente seja uma entrega para Ele, que não seja só uma coisa à toa, que a gente não seja só mais um no meio da multidão, que nem a Juliana falou, só mais uma pessoa que existe. Amém? Eu vou orar então, o Tiago vai vir aqui na frente. Daí creio eu que vai ser colocada uma música lá atrás. E o Caio fez que sim ali, né? E para quem quiser fazer pelos meios digitais, quem está a partir da segunda fileira, tem o QR Code aí na sua frente, caso você queira fazer por Pix. E tem a chave Pix da igreja também. Né? Se for por alguma razão específica a oferta, a gente sempre pede para vocês escreverem explicando para que é, porque senão vai ser destinado para a manutenção da igreja. E os dízimos é normal, né? Todo mundo sabe, pega o envelope preto lá atrás. Quem trouxe oferta física também pode pegar o envelope lá atrás e trazer aqui na frente daí. Amém? Vou orar consagrando. E daí vocês podem fazer da maneira com que vocês se prepararam para fazer. Senhor Deus, nosso Pai, estamos mais uma vez aqui na Tua casa, na Tua presença, nos entregando, Senhor, e buscando entregar todo o nosso coração a Ti. Pedimos, Senhor, que mais uma vez nós possamos escolher entregar as rédeas da nossa vida a Ti, para que nós possamos realmente ofertar o nosso melhor ao Senhor, para que não seja só mais uma coisa automática que nós fazemos, mas que realmente tudo que nós façamos seja uma oferta de aroma agradável a Ti. Que o Senhor esteja no centro de nossas atitudes, no centro do nosso pensar, do nosso falar, e que nós possamos sempre andar contigo, Senhor. E que as pessoas possam ver, por meio dessa nossa atitude, quem realmente o Senhor é. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que for entregar um valor aqui e multiplica isso na vida dela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Quem está feliz com Jesus, dá um grito. Amém. Só um minutinho, gente, que é o famoso acumulador de funções, né? Faz 5 coisas ao mesmo tempo no culto. Começa lá na EDC e termina lá vendendo pastel na rua, né? A vontade de servir é grande, viu? Aí, ó, pronto. Deixa eu aumentar o brilho. Aí. Boa noite. Como vocês estão? Todos felizes? Amém? Amém. Olha, eu até acho que nem precisava pregar. Que louvor, né, gente? Só esse momento de louvor aqui no começo já foi, tudo que tinha de ruim já saiu ali, já foi embora, já, né? Já ficou feliz, já, né? É tão bom quando a gente se entrega dessa forma, né?
Quando a gente ora, quando a gente fala com Deus e fala com o coração, né, entrega de verdade, assim, né? Poxa, Deus, eu te amo, né? Tu tira tudo que não é teu, né? Se humilhando, né? Tanto que está na palavra, né? Os que se humilham, né, serão exaltados. Né? Virou popular, né, a frase do você está me humilhando, eu vou ser exaltado por Deus. Está errado, tá, irmão? Vigia, não é assim. E realmente, quando eu preparei essa pregação, eu tinha pronto, eu acho que segunda-feira eu já estava com ela pronta já. Falei, nossa, comecei com semana boa, né? Estou com a pregação feita e aqui encostei a cabeça, estou feliz. Pronto, terminei, não precisa me incomodar. Foi o que eu pensava. Né? Eu acho que essa pregação aqui, eu acho que eu mudei ela mais 5 vezes já. E hoje, 3 horas da tarde, estava mexendo nela de novo. Né? Vem na cabeça assim, daí você lê a palavra, daí dá para falar mais alguma coisa, daí você lê de novo, daí você já acha outra coisa, já anexa, daí bagunça tudo, porque daí você vai, olha, esse daqui também serve, coloca junto, né? Nossa, eu tinha uns 30 e poucos anexos de palavra, de versículo, e daí eu falei, nossa, coitada da mocinha da projeção, né? Vai ficar ali trocando versículo até umas horas, né? Mas, calma, eu deixei mais simplesinho, né? Não vou fazer vocês correrem, né? Tanto que eu trouxe até uma Bíblia de papel, né? E eu acho que está buscando de Deus, não só por querer buscar, né? Principalmente por pregação, né? Já falaram comigo assim, como que você prega? Eu falei, ué, falando? Né? Daí, não, mas como que você faz? Você pega a palavra, você põe no chat GPT? Eu falei, irmão, não é assim. Eu primeiro oro a Deus e daí leio a Bíblia. Tá, mas e a palavra? Como que você faz? Ué, tá na Bíblia. A palavra tá na Bíblia. É só eu pegar tudo e montar ali bonitinho. Né? Teve até uma situação engraçada que teve um dia que minha irmã falou assim, nossa, tem um negócio para falar na escola, nossa, estou nervosa. Ela estava nervosa, estava quase chorando nervoso. Ai, vou gravar um negócio lá, não sei o que eu falo. Daí eu falei assim, você fala na célula? Dela, sim. Você fala da palavra para algum amigo teu? Dela, sim. Então, irmã, tem mais peso você falando da palavra de Deus do que falando qualquer coisa na escola. Dela, verdade, né? E foi uma benção. Nossa, que maravilhoso. Depois, se vocês quiserem ver, converse com ela lá, que daí ela mostra o videozinho para vocês. Está faceiro. E obrigado por me lembrar. Quase que eu esqueci. Deixei no bolso e esqueci. Quero dar as boas-vindas para o nosso irmão Gabriel Machado. Uma salva de palmas. Uhul! Tiago, você que está mais perto, dê um abraço ao nosso irmão aí do lado. Sinta-se abraçado pela igreja inteira, tá? Deus ama você. Amém. Agora sim vamos começar. Existe um certo probleminha que a gente tem enfrentado, não só nos últimos dias, mas a gente vê na Bíblia inteira. A falta dessa reverência, a falta do ser humano com Deus, mais voltada à fidelidade com Deus, tem sido um baita de um problema. A gente vê pregações, a gente vê personagens bíblicos, a gente vê pessoas hoje em dia que o principal problema, eu estou ruim no trabalho, ruim no não sei o quê, tá, mas como está a tua vida com Deus? Daí, não estou orando, não estou jejuando. Então, eu acho que pode ser um pequeno problema aí já. Né? A fidelidade que a gente tem trabalhado nos últimos tempos é uma geração doente, uma geração que não consegue orar, uma geração que não consegue buscar a Deus. E eu falo isso com autoridade porque eu sou essa geração. Às vezes é muito difícil orar, às vezes é muito difícil ler a palavra, e eu sei disso, porque eu enfrento isso todos os dias. Mas a gente tem como filho de Deus buscar, destruir essa vontade de não fazer e buscar a face de Deus.
Amém? O título da palavra de hoje é Fidelidade, o alto padrão que Deus estabeleceu. Amém? A gente vê várias pessoas na Bíblia sendo mencionadas quando a gente fala de falta de fidelidade com Deus, né? A gente pode falar de Davi, a gente pode falar de Moisés, podemos falar de Paulo, né? Problemas, pecados, tudo isso é junto para a falta de fidelidade com Deus. Quando a gente lembra de Davi, a gente lembra do pecado que Davi cometeu ou da história de mudança e transformação, um reino inteiro se prostrando a Deus. A gente olha para Moisés e a gente vê a desobediência que ele teve ou a mudança de vida que ele trouxe na perspectiva do reino de Israel, né? A gente vê Paulo como perseguidor de cristãos ou como o maior, se não o mais importante escritor da Bíblia, que escreveu mais livros possíveis para a gente estudar, para a gente ler, para a gente ter a revelação de Deus. A gente até pode errar. A gente tem problema. A gente tem um certo parafuso a menos, né? Fazendo umas dancinhas meio nada a ver, né? Feijão com farinha? Não. Né? A gente faz brincadeira, a gente faz, né? A gente se diverte, mas isso é sério. A gente esquece que o nosso sentido de vida é Deus. A gente esquece que a nossa existência aqui na Terra só existe por um motivo, que é adorar a Deus, buscar a palavra. E eu tenho certeza que isso não está falando só comigo, está falando com cada um. Não é dar legalidade ao pecado ou coisa parecida, mas, pelo contrário, é se humilhar e entender que, sem Deus, a gente não tem mérito nenhum, a gente não tem poder nenhum, a gente não tem autoridade nenhuma. Vamos para a Bíblia? Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Amém? Está rápido. Aí. Vou ler ali com vocês, então. Do 21 ao 22. Ouvistes que fora dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Vamos para Mateus 5, 27 e 28 agora. Mateus 5, 27 e 28. Ouviste que fora dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus é amado. Jesus, quando vem para a terra, ele não só ajusta o comportamento dos seres humanos, mas ele deixa uma nova revelação, uma nova direção. A gente tem uma vida com Cristo fácil ou difícil? Difícil. Porque o alto padrão que Cristo estabeleceu é alto. Antigamente era, se você era só não adulterar. Mas hoje em dia, se você já pensar, você está cometendo pecado. Esse padrão diminuiu ou elevou? Elevou, né? Você não podia matar. Mas hoje em dia, se você se irar com o teu irmão, você já está cometendo pecado. O padrão diminuiu ou elevou? Exatamente. O padrão foi estabelecido de uma forma alta. O padrão de Cristo não é só o que você faz, mas é o que você é alimentado por dentro. Você, com essa fidelidade com Deus, que é invisível, a gente vai por meio da fé, que é a espera das coisas que não se veem. Quem, né? Obviamente, né? Hebreus está na ponta da língua isso daí já. Antes de ser prática, é intenção. Tem que começar por aí. Antes de fidelidade com Deus,
eu decidir viver fiel a Ele. Começa com uma decisão e, posteriormente, a gente vai moldando isso. A gente vai se santificando, buscando a palavra, orando, jejuando, né? Antes de ser ação, é uma forma interior. É uma formação interior. O padrão é preferência, é referência, e não é uma opção para um cristão. Quando a gente decide viver para Cristo, a gente deixa tudo para trás e observa para Cristo como o norte. Se a gente não toma Cristo como norte, a gente não é cristão. Na vida com Deus, na vida cristã, não existe meio termo. Ou você está alinhado com Cristo, ou você está fora. Né? Isso destrói o evangelho do mais ou menos. Destrói aquele em cima do muro. Pé no céu e pé no inferno. Né? Isso daí destrói. A gente entende que Cristo é o padrão, não tem outro padrão. Não é uma medida, não é uma comparação. É Cristo. É nosso norte. É a nossa razão de existência. O padrão não é só melhorar, mas é refletir que o Pai deixou seu Filho para morrer por nós, para nos livrar dos nossos pecados, e a gente agora vive ao padrão dele. Amém? A fidelidade não é relativa, é um alinhamento, é uma decisão, é uma disciplina, é uma correção, é um hábito. Né? A gente fala que, para quem aí já é mais antigo de igreja, já fala que ler a Bíblia é uma luta. Que luta? Abrir e ler a Bíblia. Porque a gente não lê a Bíblia só por prazer. A gente lê porque a gente sabe que se a gente não ler, a gente vai sair dos trilhos de Deus. Eu quero começar a orar. A gente não ora por motivação ou por prazer. A gente ora porque é a nossa obrigação. Senão a gente sai do norte. Senão a gente se desvia. Senão a gente cansa. Senão a gente fala, não vou hoje. Hoje está frio. Vou ficar em casa. Estou no cobertor. Para que eu vou lá? Eu vejo num vídeo no YouTube ali, do Luciano Subirá da Vida, também. Né? Não que não seja benção. Está na internet, então, Luciano Subirá. Tamo junto. Mas, entende? Não ter essa força de vontade de querer mudar, isso não é de um cristão. Isso daí não é atitude de um cristão. Eu sei que parece um absurdo, ou até às vezes assusta, né, falar dessa forma, mas é a verdade. A gente tem que decidir viver para Cristo e entender que o padrão exige prioridade total na nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu já vi até gente tatuando esse versículo e está com a vida desviada. A pessoa entende que a vida com Deus é o norte, que a vida com Cristo é prioridade, mas o mundo é atrativo. As vontades da carne superam qualquer ato disciplinar de ler a Bíblia, de orar, de jejuar. Pensa como jejuar é difícil, Jesus. E bem quando você faz jejum, vem a mãe fazendo bolo de chocolate. Valeu, né? É sempre assim. Nunca recebi um pão de queijo no trabalho, mas daí quando eu decido fazer jejum, fazem uma mesa colonial, né? Para a gente comer aquele salame e chuchu, ou é chuchu? Não, é pão e tudo mais. E vocês perceberam que isso parece ser de propósito? Vocês já perceberam que algumas coisas que a gente tenta buscar, a gente quer orar mais, e a gente quer ler mais a palavra. Daí vem problema do dia a dia. Eu preciso orar nesse horário. E nesse horário, puxa vida, tem uma coisa para fazer. Me chamaram para trabalhar, me chamaram para ir em tal lugar, teve uma viagem programada e não vou conseguir orar, né? Essas coisinhas até parecem, a certo ponto, naturais. Mas se a gente não cuidar, isso daí pode virar uma pedra de tropeço ou até obra do inimigo na nossa vida. Colocar uma pessoa, colocar um trabalho, colocar uma escola, colocar relações como pedra de tropeço na nossa vida cristã. E a gente tem que observar isso com muito cuidado.
Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Só nesse daqui eu já falei, é isso aí. Eu li esse daqui e eu falei, é isso aí. Tomar a cruz e seguir a Jesus como uma decisão, no começo até pode ser fácil. A vida com Deus começou feliz, a igreja tá todo mundo na igreja, a família está boa, o emprego está bom, estou indo na escola bem. Daí começou uma nota baixa. Pô, Deus, por quê? E fica remoendo, Poxa, Deus, por que você fez isso? Por que você fez isso? Daí no trabalho vai mal também. Você não... Poxa, Deus, o que eu fiz, Olha o que estão fazendo comigo. E fica se vitimizando. E vai indo. E vai virando uma bola de neve, e quando você vê, você está falando, pô, Deus, você não me ajuda? Quer saber? Tchau. A gente esquece que deixar o fardo para Cristo, nesses momentos de dificuldade, é uma forma de demonstrar fidelidade para Deus. A gente entende no mundo teológico, eu até brinco que quem quer estudar teologia acaba, cada vez que estuda mais, vai ficando mais confuso, ou até vai desacreditando cada vez mais, porque quando você tenta entender algo que é inexplicável, que teologia é estudo sobre Deus, entender algo que não tem explicação, a pessoa fica lelé da cuca, E quando a gente tenta explicar algo que é inexplicável por meios naturais, a gente acaba entrando numa bola de neve e a gente destrói a nossa vida por causa disso. A gente coloca problemas do dia a dia, problemas naturais, problemas de relacionamento, problemas da escola, problemas do trabalho. A gente coloca isso parecendo que num altarzinho, num holofote, e fala, nossa, quanto de problema que eu tenho. Jesus amado não me ajuda. O Deus não me ajuda. Por que Ele não me ajuda? E daí, é aí que está o cristão que você tem que se tornar. Ser cristão não é ser aquela pessoa boa, que a vida dela está tudo nos conformes e próspero, e tem carro cada semana. Ser cristão é saber que a vida vai ser um problema, mas mesmo assim andar com prazer e saber que Deus faz dela um instrumento de adoração, um momento de exaltação no nome dele. Isso daí já deveria ser um prazer para a gente andar e falar, não na teologia positiva, tá vindo um problema, deixa Jesus, é gente boa. E daí, outro problema, deixa Jesus, é gente boa. Não é assim também, calma, Mas a gente esquece que não existe só... na verdade, muitas das vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente confunde muitas das vezes que não existe só... que existe fidelidade divina, Falando sobre Deus ser fiel, sobre Ele ser criador do céu e da terra, que Ele ajuda quem precisa, que Ele exalta o humilhado, não sei o quê. E daí a gente coloca o Deus como um resolvedor de problemas. E daí os planos pessoais que a gente tem, quando não dão certo, a gente bota a culpa em quem? Em Deus. Porque Deus não quis me ajudar, então não vou dar bola para Ele. Percebeu que essa pessoa, ela não colocou Deus como prioridade, ela não colocou as questões pessoais dela à vista de Deus, não quis saber se era da vontade de Deus, não quis saber. Não é porque um trabalho bom, bem remunerado, ou uma escola boa, ou uma pessoa legal que você conversa no dia a dia, possa ser, entre aspas, bom. Pode ser que isso venha a ser um problema para a sua vida, porque muitas das vezes um trabalho bom, que te remunera bem, não é a vontade dele e você acaba só se destruindo lá dentro. Pessoas que conversam pelas costas, amigos que te deixam de lado, e isso vai prejudicando cada vez mais. Eu vou contar
é uma questão pessoal minha, que graças a Deus eu estou indo para um trabalho novo, né? E a primeira coisa que eu fiz quando tive essa oportunidade de trabalho, eu nem fui fazer entrevista, só mandei o currículo, nem sabia onde estava o currículo. Fazia meses que estava lá o currículo, boiando lá, e agora daí me chamaram. Primeira coisa que eu fui fazer, orar, porque se não for da vontade de Deus, eu não quero. Mas não existe... Mas você não fica em dúvida? Sim, fico em dúvida. Estou duvidando até agora. Mas quando a gente... Eu não vou pregar o que vai ser pregado, né? O pastor já falou que vai falar uma pregação sobre posicionamento, mas quando a gente tem o coração alinhado com Cristo, alinhado com Deus, a gente sabe que o que vem a somar, vem de Deus. A gente entende que se o nosso coração está alinhado, se nossa vida é fiel para com Deus, essas coisas vão acrescentando e vai lá onde a gente falou, a gente acabou de ler ali, né? Aqui, ó. Cadê? Me perdi. Jesus amado. Aqui, ó. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Viu só? Eu fui sair com o Gol ontem. E daí eu estava sem gasolina. Ainda estou sem gasolina. Mas falei assim, não vai dar essa gasolina. Deus, faz um milagre de encher o tanque. Coisinha boba, faz um milagre de encher o tanque. Até falei que ia acontecer isso. E daí, quando vejo, toma um dinheirinho aí para você abastecer o teu carro. Eu falei, nossa, viu só? Prosperou através de você. Daí ele, como assim? Eu falei assim, Deus vai encher meu tanque. Daí você me deu dinheiro. Daí, poxa, então fui ferramenta de Deus para você, viu? Aí, ó. Deus me prospera. Paz e amor. Brincadeira. E o padrão de Cristo não cabe numa vida dividida. Fidelidade, além de ser prioridade na nossa vida como cristão, é intensidade, é constância, não é ocasional, é disciplinar. O padrão é um comparativo ou é até semelhança com a nossa vida em obediência a Deus. João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Em Lucas 6, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Deus, a Bíblia inteira, Ele vai tratar com fidelidade e obediência a Ele. E a Bíblia inteira mostra cenários positivos e negativos de pessoas que ou obedeceram ou desobedeceram a Deus. Existem, não é uma trilogia, né, mas, enfim, tem 3 livros muito bons que eu li faz uns bons meses atrás, os livros do Luciano Subirá, que é Graça Transformadora, Caminho para a Obediência e mais um que eu esqueci o nome. Esses 3 livros, eles contam praticamente temas diferentes, o nome, mas os 3 livros estão ligados porque são os mesmos princípios que levam a ou você obedece a Deus ou você está fora da vida eterna. Aqui cai toda essa ilusão espiritual. Amor sem obediência é só um discurso. Intenção sem prática é enganoso. No padrão de Cristo, sentimento não substitui obediência. Se a gente viver de querer buscar a emoção, a gente não vai conseguir viver essa vida cristã. A gente veio para uma vigília, vai ser bênção, a gente vai começar a falar em línguas, vai ser fogo puro, e daí você vai na vigília, não acontece nada. E fica até difícil de orar no meio da vigília. E muitas das vezes vai ser assim. Eu vou nesse culto, Deus fala comigo nesse culto. A palavra nem falou com ele. Não foi bom. A pessoa vira imediatista, quer que a palavra revele na hora. Não sabe que quando a palavra é lançada, às vezes é só uma semente que mais para frente vai ser utilizada.
E daí a pessoa fica, essa palavra não foi para mim. Como assim? A palavra não foi para você? A palavra de Deus? Claro que não foi para você. Ela foi para você. Olha, nesse padrão de Cristo, o sentimento que a gente tenta brigar todos os dias, que é aquele sentimento de angústia, sentimento de medo, sentimento de raiva, e a gente bota para Cristo e fala, Cristo, eu não consigo, você que se vire aí, eu vou continuar a minha vida. Não tem como, não vai dar certo. Se a gente não se humilhar e falar, Deus, eu não estou conseguindo, eu vou brigar com esse cara. Se ele vir, eu vou mandar um jab nele. Deus, por favor, me dê paciência. Daí vem outra pessoa brigar com você junto. Você pediu paciência, toma aí paciência. Né? Deus, em nome de Jesus, me prospera. Daí, o patrão chega. Fica até mais tarde hoje. Eu queria estar em casa, vendo Netflix. Né? Você pediu para te prosperar. Te pediu para paciência. Deus te deu a oportunidade e você não deu bola. E daí você acha que a culpa de estar acontecendo coisas ruins na sua vida é só de Deus. Deus, Ele permite, Ele provoca, e Ele, como pode dizer, vamos botar estrutura, né? Quando a gente fala com Deus sobre algo, a gente coloca no plano de, assim, Deus, eu tenho esse objetivo aqui. E Deus vai usar de 3 formas. Se você for, entre aspas, fiel até lá, tudo bem, você vai ganhar esse negócio. Claro que não é assim, tá? É só um cenário para vocês entenderem. Aqui é o objetivo. Quero um celular novo. Enfim, está ali. Esse é o meu objetivo. Eu vou andar em obediência. Não tem quando a gente quer alguma coisa, a gente pede para os nossos pais, daí eles falam assim, não, você me desobedeceu, você não vai ganhar. Daí você fica triste. Por quê? Porque você desobedeceu. É quase a mesma coisa com Deus. Se você desobedece a Ele, não lê a palavra, não ora, não jejua, não faz nada, como que Deus vai te prosperar? Como que Deus vai te abençoar? Deus abençoa, Deus prospera? Pode, mas não vai ser por causa de você. Talvez vai ser por causa de outra pessoa. E daí, beleza. Estou aqui firme e forte. Obedeci a Deus. Estou fazendo tudo certinho. Mas daí não é vontade dele. Daí você chega no final lá, fiz tudo certinho, Deus. Olha só, tá tudo certinho aqui, ó, nota 10, 10, 10, 10, 10, 10 e 10. Daí você mostra assim para Deus, posso ganhar um brinquedo? Não. Como assim não? Porque eu não vou te dar. Porque não é minha vontade. E daí você briga com ele. É a mesma coisa, por exemplo, pai, eu quero um Kinder Ovo. Tá, mas eu não vou te dar um Kinder Ovo. Por quê? Papai não pode te dar um Kinder Ovo. Daí chora, esperneia no chão. E daí tem um outro cenário. Eu vou seguir, vou caminhar, vou fazer tudo certinho, né? E daí Deus fala, tá, ele está caminhando certinho. Mas será que ele vai continuar caminhando certinho? Vou botar alguém só para falar mal dele, só para ver se ele está bem. Ele botou. E a pessoa, está dando tudo errado, não acontece nada de bom na minha vida, desistir também. Filho, se eu coloco problema para você, você desiste, então, quando eu quiser te prosperar, você vai negligenciar isso e vai se estabanar sozinho. Isso também é um cenário. E daí tem o último, que é o cristão que, independente, sabe que a vida com Deus é um objetivo, sabe que a prioridade é Cristo, e fala assim, vou continuar esse caminho. Daí Deus manda esse problema. Daí, sai fora, problema, continua indo reto. Daí vem o inimigo, tentação. Sai fora, tentação, continua caminhando. Daí, pronto, filho, toma o Kinder Ovo. Fique feliz. Você foi um filho bom e fiel. Fácil de entender? Todo mundo entendeu? Ficou difícil? Agora vamos ser fiel. Vamos obedecer? Vai ser difícil. O padrão de Cristo rejeita não só a quem não quer seguir os mandamentos de Deus, mas também rejeita a neutralidade, ou a pessoa que quer ou não buscar Deus. Em Apocalipse 3, do 15 ao 16,
Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus, que palavra forte. Não gostei dessa palavrão aí que Deus falou comigo. Nossa, Deus praticamente me xingou aí. Ué, isso é sério, gente. Um cristão que é morno é pior do que ou aquele que está totalmente frio ou aquele que está totalmente quente. É bom que fosse quente, mas se está frio, o morninho, esse morninho aí destrói a igreja. Esse morninho destrói o evangelho. Esse morninho pode ser o motivo pelas pessoas que estão à sua volta ou o motivo por uma pessoa não alcançar Jesus. Isso é sério. O reino não aceita esse meio termo. Como já falei ali, não existe em cima do muro. Tinha até uma chargezinha, não lembro onde que eu vi. Acho que era no gibi da turma do Dudão. Era assim, tinha um rapaz em cima de um muro, daí tinha Jesus de um lado e o demoninho do outro. E o demoninho estava encostado no muro, bem de boa. E daí Jesus, vem para o meu lado, vem aqui, eu quero você, vem para mim. Pô. Daí o cara estava olhando para Jesus e estava olhando para o diabinho. Daí ele falou, ô diabo, Jesus está me chamando, está me dando coisa, está fazendo não sei o quê, e você não fala nada? Daí, porque esse muro é meu. Esse meio termo que você está, essa vida, pé no céu, pé no inferno, é totalmente inferno. Né? O padrão de Cristo, rejeitando essa neutralidade, além dessa conexão que eu já comentei sobre essa fidelidade, sobre a obediência que a gente tem que ter para com Deus, em meio à dor, a meio à dúvida, em meio a desespero, depressão, ansiedade, agora você entra nesse cenário de buscar a Deus, mas ainda assim tem aquela duvidazinha, né, aquela pulguinha atrás da orelha, né? Deus me usa, daí vem aquela vozinha na tua cabeça. Dê um bom dia para aquela pessoa. Não, nem conheço ela. Ué, você pediu para Deus te usar, você não... Ué. Deus me usa, faça a tua obra. Bota o Espírito Santo na minha vida para ministrar na vida das pessoas. Então, vai lá na casa daquele irmão e faça tal coisa. Mas eu nem conheço irmão, por que eu vou lá? A pessoa pede para ser usada por Deus, para ministrar na vida de outras pessoas, e daí a vozinha de Deus, quando você escuta, não obedece, daí o que faz? Deus até quer ministrar através da sua vida, mas se você não dá a autoridade para Ele, porque Deus ele não é invasivo, Ele não vai entrar e querer fazer assim, é você. Deus ainda te deu o livre-arbítrio de querer obedecer ou não. Você vê do tão bom que Ele é. E a fidelidade não depende só de cenário, depende dessa decisão. Daí, será que é possível crer em Deus quando estou duvidando? Sim. Porque a fidelidade não é só permanecer certo nas questões, ter confiança e saber. Muitas das vezes, mesmo quando esse sentimento oscila, né, de dúvida, porque a gente tem dúvida, a gente tem decisões para tomar, tem uma vida pela frente, né, tem outras questões, e que a gente fica em dúvida. E isso é normal, é natural. Muitas das vezes, até questões espirituais, a gente tem dúvida e a gente busca de Deus para tentar saber o que é. Porque não adianta eu entender por mim mesmo ou querer apressar o processo, assim a gente acaba se destruindo. Ou pior, se desviando, se esfriando. Ou pior ainda, sendo morno. Fé não é a ausência de dúvida, mas é a permanência, é a constância, é a disciplina, apesar dessa dúvida. Fé é a espera das coisas. Vamos ver se vocês são bons de Bíblia? Vamos lá. Fé é o quê? Estão dormindo?
Estou pregando mal, então, porque estão dormindo. Vamos lá, fé é o quê? Fé é espera. Não escutei, mais alto. Fé é espera. Eu não vou falar. Amém. Aí, ó, estrelinha nota 10 lá. Pode mostrar para Deus lá, você vai ganhar um Kinder Ovo de Deus. E é isso. A gente não tem certeza. A gente não sabe. E muitas das vezes a gente vai estar obedecendo a Deus e não vai saber por um bom tempão, ou nunca saber, mas eu estou lá fiel, caminhando com Deus e obediência aqui, e vamos embora. E vamos embora, caminhandinho. Sobre confiança, né? Quando Deus parece silencioso. Deus não fala comigo. Tá, mas você está buscando escutar Ele? Deus fala com você todo dia. Eu até tinha uma conversa, não vou me lembrar quando, né? Não sei se era uma oração que tinham feito, daí eu escutei, daí, enfim, que era, eu queria ouvir sua voz, Deus. Eu falei, ué, o que é isso aqui? O que é a Bíblia? Não é a palavra de Deus? Então, isso daqui é o que, então? Isso daqui é a palavra de Deus. Isso daqui é Ele falando com você. Eu quero, Senhor, que o Senhor fale comigo sobre tal questão e tal, e siribicam, barachaia, fala até em língua. E daí a pessoa não lê a Bíblia. Daí, como que ela vai esperar que Deus revele em sonho? Ele revela. Mas, se a pessoa não buscar, se Deus não quiser, ó, ombrinho assim, ó. E outras perguntas quando a pessoa coloca a fidelidade como algo recíproco, né? Eu vou ser fiel porque Deus me abençoa. Isso até pode acontecer. Na verdade, se você for fiel, Deus vai te abençoar. Mas o pensamento da pessoa de eu vou ser fiel só porque Deus vai me abençoar é um problema. A pessoa vive em troca de algo. Isso não é de um cristão. Até para as questões naturais. Eu vou ser bom com essa pessoa porque ela vai me devolver, ou ela vai me emprestar, ou ela vai fazer tal coisa, ou eu vou cobrar dela por causa que o que é justo e... Não. Se você está indo para ajudar uma pessoa, você não espera retorno. Se a pessoa pede tua ajuda e você tem a condição de ajudar essa pessoa, se você... vou ajudar agora porque depois ela vai me abençoar de novo. Isso daí é só principalmente o dinheiro, né, que é o mais comum, né? Me abençoa com dinheirinho. Eu vou te abençoar. Mas daí um dia ela vai prosperar e vai me dar um carro novo. Esse dinheiro aí só foi. E daí a pessoa culpa a Deus no final das contas. Deus continua fiel mesmo quando a gente não entende? Sim. É o que eu falei na pregação. A fidelidade com Deus, né, não pode ser desculpa para a nossa infidelidade. Porque Deus é fiel. E se a gente viver nesse apoio, né? Se Deus é fiel, eu não vou ser fiel, mas Ele vai me abençoar do mesmo jeito. Foi o que eu falei aqui. Deus ser fiel não diminui a exigência de você ser fiel com Ele, para com Ele. Obedecer sem entender, isso é o padrão. Muitas vezes vai ser isso. Obediência não depende só de explicação, ou ainda com um objetivo, um norte, né? Mas é uma obediência que não é madura. Quando a vida não responde, falando sobre dor, por exemplo, quando a vida não te responde de volta, né? Questões pessoais, questões espirituais, questões morais, né? A dor que você sente, onde está a sua fidelidade nesse momento?
Será que você tem sido fiel com Deus? Porque quando a gente é fiel com Deus, a gente obedece a Ele, quando a gente está com um problema, porque eu tenho problema. Eu estou aqui de socialzinho, parecendo um pastorzinho, né? Mas eu tenho problema, sim. Você vai conversar comigo, né? Ah, ele é negrão, ele é gente boa. Mas, e as ansiedades? E o choro? Eu não mostro, porque eu não quero. Porque eu quero, sei lá, te mostrar uma alegria. Muitas das vezes é cansaço também. Né? Eu me peguei vendo, semana passada, eu estava trabalhando em 3 empregos ao mesmo tempo, enquanto eu fazia faculdade, estudava, fazia célula e era líder de jovens, tudo ao mesmo tempo, na mesma semana. Quase que eu tive um burnout, né? Mas estamos bem, estamos felizes. Né? É difícil, às vezes acontece, por questões naturais, mas essa dor, essa exposição que você demonstra para Deus, se humilhando, essa fidelidade de mesmo doente, mesmo ruim, falar, Deus, eu estou mal nisso daqui, eu estou com um problema nisso daqui, eu preciso que o Senhor faça um milagre, se possível, sobre isso daqui. Fidelidade não é só permanecer quando a promessa não se materializa, ou, sei lá, não veio, é sobre o tempo esperado, né? Mas, às vezes é um desconforto. Às vezes vai ser ruim. Às vezes pode ser até perigoso. Né? Porque, a gente vou falar aqui uma citação aqui de Gênesis 28, 11 e 12. Vou ler rapidinho, só para não deixar avulso ali. Chegando a determinado lugar, parou para passar a noite. Jacó aqui, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eu fiquei olhando isso daqui e falei, parece que eu já ouvi isso em algum lugar. E daí eu lembrei, não sei se foi uma pregação ou se era uma vigília, mas um irmão, acho que, nossa, faz tempo, eu era molequinho assim, ó, pequenininho, que eu lembro que ele falou sobre isso, sobre esse desconforto, entre aspas, da vida de Jacó. Mesmo cansado, ele pegou uma pedrinha e aqui na cabeça e deitou e dormiu. E daí ele fez uma analogia, melhor dizendo, eu ia falar outra palavra, mas para deixar mais fácil, seria uma analogia do significado do que estava acontecendo. O cansaço de Jacó era o quê? Pode ser cansaço na nossa vida, problemas do dia a dia, né, questões da nossa vida. E daí o travesseiro, como uma pedra, é a constância e a disciplina. Ué, como assim? Qual é o sentido dessa pedra ser uma constância e disciplina? Não estou entendendo. E daí, o sonho é revelação. E a escada, apoiada na terra, e o seu topo alcançando os céus, é esse plano da terra, plano dos céus, e a escada. Daí ele falou assim, se não me engano, essa pedra a gente trata como disciplina. Daí pedra como disciplina. Como assim? Jacó, mesmo cansado, ele podia só deitar nos fenos, ou até não apoiar a cabeça, só deitar mesmo e dormir. Porque ele pegou uma pedra para apoiar a cabeça. Se pedra é, né, natureza, se eu tacar uma pedra em você, vai doer, né? Porque a pedra é o quê? É duro, é pesado. E daí a pessoa pega uma pedra para deitar. Ué, qual que é o sentido? Daí ele fez essa analogia, essa revelação. É que a pedra é a constância, é a disciplina de um cristão. Como assim? Você andar com Deus, andar em constância, andar em obediência a Deus, vai ser como uma pedra para você deitar. Vai ser um incômodo, não vai ser confortável muitas das vezes,
Mas o sonho, a revelação que Deus traz para uma pessoa que tem a vida alinhada com Ele, revela um plano que no natural não seria possível. E Ele te eleva a ter a visão, entre aspas, dos céus. Daí eu fiquei imaginando, caramba, que legal. Né? Eu imaginei até assim, um plano assim, bonitinho, assim, igual a tela do Windows, assim, só o verdinho, uma escada assim, douradona, bonitona, e o céuzão, assim. Daí a escada sendo processa, assim, a pessoa ia subindo, assim. Não é que faz sentido? Esse incômodo, essa busca de fidelidade, esse caminho à obediência que Deus nos mostra, esse alto padrão de Cristo sempre vai confrontar, sempre vai estar em confronto com o seu conforto, sempre vai estar em confronto com as questões da sua vida, com o pecado, com prazeres, muitas das vezes coisas que até não são pecados, mas tomam tempo precioso que você poderia estar gastando com Deus, é botado numa balança para você colocar o que mais é prioridade. O que é prioridade para mim? Ficar até mais tarde jogando um jogo? Ou ir para uma vigília? Não estou colocando igreja. Não estou falando da Shalom, tá? Eu estou falando de constância de um cristão. Eu não estou... porque a Shalom tem vigília sábado, 9 horas. Inclusive, já está no meu horário, já. 9h30. E daí... porque ele estava falando lá da Shalom, né? Porque ele estava falando sobre ir para a igreja e ficar na igreja. Gente, a gente vem para a igreja não porque a gente vem para a igreja para bater ponto ou porque a gente gosta do pessoal da igreja. Muitas vezes a gente vai até brigar com o pessoal da igreja. A gente vem para a igreja para a gente sempre estar lembrando todo dia que existe alguém maior do que eu, que preza pela minha vida, que me ama. Eu venho para a igreja porque sei que se eu não vir, eu vou me desviar, eu vou me esfriar. Pior, eu vou mornar. É entender que vigília, célula, culto, não é só um clube de amigos, né? Não é um evento. Tem até uma música bonita que eu vou até mandar para a gente tocar essa música. Que é o trecho da música assim, ó. Avivamento não é um evento, é joelho no chão e boca no pó. Uau! Quando eu escutei essa música pela primeira vez, também foi um baque, assim. Avivamento, se a gente quer... Volta lá para aquela telinha lá do avivamento, fazendo um favor. Se a gente quer um avivamento para a nossa igreja em 2026, sem joelho no chão e boca no pó, isso daqui não vai acontecer. Se não houver busca, se não houver disciplina, se não houver fidelidade com Deus, isso daqui não vai acontecer. Essa palavra não fala só com você, fala comigo também. Eu tenho muitas coisas para tratar com Deus ainda. Quando eu preparei essa mensagem e eu estava lendo ela de novo, lendo, relendo, o que eu vou falar? Inclusive, eu tenho um monte de coisa aqui que eu nem falei, porque foi para outro norte. Eu falei, Deus, eu tenho bastante coisa para a gente mudar, né? Está meio corrido. Vamos mudar? Deus, eu não queria falar isso. Vamos trocar de tema? Não. Você precisa falar isso. Porque isso muda você, porque a palavra tem que primeiro falar com o pregador, depois que ela fala com a igreja. Isso daí vai mudar não só a sua vida, mas pode mudar a vida das pessoas que estão ouvindo, ou até mudar mais para frente, porque a semente foi jogada no coração da pessoa, pode brotar lá para frente. A pessoa que está assistindo também pode ser ministrada através dessa palavra, porque a palavra não é do Caio. A pregação não é do Caio, ou do pastor, ou da Cindy, ou do Marcos, ou de quaisquer pessoa que vir pregar. É a palavra de Deus. Amém? Se coloca de pé, vamos estar encerrando já. Julie, aquela musiquinha. Borgadeira. Obrigado.
Vocês sabem o que é TCC? Sabe o que é TCC? Existe diversos TCC, né? Mas não é o TCC que eu estou falando. O que eu estou falando, o TCC que eu estou falando, não é aquele trabalho de conclusão de um curso. Não é disso que eu estou falando, tá? É outra coisa. Olha lá, a doutora lá já até pegou no ar já. O TCC que eu estou falando é uma terapia cognitivo-comportamental. Pô, aí você falou abobrinha, hein, cara? Falou em grego. O que tem a ver com a pregação que você falou? Nessa terapia de cognitivo-comportamental, é usado abordagens psicológicas estruturadas, focadas no presente e na orientação de objetivos, que visa modificar padrões de pensamento e comportamentos disfuncionais, baseado em evidências e é eficaz no tratamento de ansiedade, depressão. E daí eu li isso daqui, por causa que era um conteúdo extra do curso lá que eu estava fazendo, e falei, isso daí parece familiar. Essa terapia cognitiva comportamental parece algo familiar. Isso daqui não está falando sobre uma vida com Deus? Parece bem igual, né? É mesmo, é parecido. A gente tem que entender que essa autossuficiência, né, de uma vida fora dos padrões de Deus e de querer se satisfazer com o prazer do mundo, desculpa a palavra, esse cocô de minhoca, né? Você vai, peca, volta, vem para a igreja, vai, peca, volta, vem para a igreja, vai, peca, volta e não quer mudar. Muitas das vezes foi um cenário que eu vivi. Não é o propósito de Deus para a sua vida. Existem coisas, existem promessas, existe um chamado individual para cada um. Existe um chamado geral, que é levar o evangelho, levar a palavra de Deus a todas as pessoas do mundo, dos céus e na terra, debaixo da água, enfim, até para os peixinhos. Mas existe um chamado específico, um propósito específico para a sua vida. E esse é o nosso objetivo de vida, é a busca constante pela vontade de Deus. E saber o direcionamento desse nosso propósito. Não é só uma teoria espiritual, mas isso daqui é fato. Transformação é prática, é constância, não é de um dia para o outro. Tem questões que você deu autoridade, deu legalidade, que vão precisar de outras pessoas para você se livrar. Mas quando você decide mudar de vida, isso daí vira um objetivo. Eu vou me livrar disso, eu preciso de pessoas, então eu vou achar pessoas para me ajudar a me livrar disso. Até mais fácil. Segue a dica aí. Até mais fácil se contar com alguém. Pensamentos, ações, hábitos. Uma vida com Deus molda as suas ações, molda os seus hábitos. Elas definem o destino espiritual, definem o destino natural da sua vida. Uma vida com Deus muda completamente a vida da sua família inteira. E a gente começa por uma decisão. Fecha os olhos. No reino de Deus, você não muda só orando. Você muda renovando mente e praticando a palavra de Deus. Você coloca seu coração para Deus e fala: Deus, existe isso, isso e isso na minha vida, eu quero tratar isso, isso e isso. Eu vou orar por você. A gente vai estar orando junto. Mas não adianta só orar. Precisa de uma atitude. Precisa de fidelidade sua com Deus para mudar qualquer situação que você está tendo na sua vida. Problemas na família, problemas pessoais, problemas espirituais. A gente coloca tudo isso numa balança, entrega para Deus e fala: Deus, eu não consigo, eu sei que eu preciso de uma intervenção divina,
E eu vou buscar do Senhor para mudar isso. Jesus não abaixou o padrão, Ele elevou o padrão, mas Ele facilitou a nossa vida com Ele. O padrão é alto porque o modelo é Cristo. Você não vive por um padrão de emoção, mas uma decisão diária. Ou você se alinha ao padrão de Cristo, ou você acomoda. Fidelidade não é intensidade, é constância, como eu já falei. Deus não negocia esse padrão. E você precisa decidir viver essa transformação na sua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor falou através do louvor, o Senhor falou através da palavra, o Senhor continua falando conosco no nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente fecha nossos ouvidos para o Senhor. Muitas das vezes a gente coloca prazeres momentâneos como prioridade na nossa vida, e nossa falta de fidelidade contigo tem nos prejudicado nossas relações, nosso trabalho, nossa escola, e a gente decide querer mudar isso. Se você hoje que está vendo esse culto gravado, ou você que está aqui, decide mudar de vida, eu sei que isso não foi só para mim, porque eu preciso de mudança, eu preciso tratar questões com Deus. Venha para frente. Venha para frente para a gente estar orando por você. Isso é um ato que você faz, é uma ação. Começa por isso. Começa por um passo à frente de decisão, de querer mudar. E falar: Deus, eu preciso tratar questões na minha vida e só o Senhor pode mudar a minha vida. Eu sei que se eu tentar sozinho por questões naturais, se eu tentar sozinho por força do meu braço, eu não vou conseguir. Muitos anos eu tentei, muitos meses, ou até por algum instante eu tentei com as próprias mãos, mas acabei me ferindo, acabei me destruindo, acabei acumulando outros problemas. Pai, em nome de Jesus, eu entrego esse problema na sua mão, porque o fardo fica leve. A vida com Cristo é elevada e a gente consegue seu padrão, mas o Senhor ainda deixou uma graça transformadora, deixou Cristo que morreu na cruz para nos livrar dos nossos pecados, para nos mudar a nossa morte. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, entregar minha vida como adoração. Deus, usa a vida minha e dos meus irmãos como um instrumento, ferramenta para a tua obra, Pai. Muitas das vezes a gente vai duvidar, muitas das vezes a gente não vai saber a tua vontade, mas a gente busca ser fiel, busca obedecer-te a partir de hoje, cada vez mais. Ouvir a tua voz, buscar a sua palavra, orar, jejuar, tudo que for necessário para a gente caminhar com Cristo. E em nome de Jesus, agora eu vou pedir para vocês orarem junto comigo, declarando um primeiro passo: entregar a sua vida para Jesus. Vou pedir para todos repetirem essa oração. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu desfaço todo pacto, toda aliança que alguém fez ou que eu tenha feito. Eu quebro todos os laços de pecado, quebro as correntes do maligno e decido hoje entregar minha vida a Ti, viver e buscar fidelidade, obedecer a Ti e disciplinar a minha vida ao alto padrão de Cristo. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida hoje. Alguém fez essa oração pela primeira vez hoje? Alguém decidiu hoje entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão direita, quero estar orando especificamente para você. Eu sei que pode ser
Um alto que a gente fala, ai, mas o que as pessoas vão pensar? A gente olha, porque eu fiz isso. Eu não quis vir para frente, eu não quis aceitar Jesus por muitas das vezes por questões de achismo. O que a outra pessoa vai achar? Mas isso é uma ação, uma atitude que você tem que tomar. Você decidir viver para Cristo vai mudar a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua cidade e a vida da sua nação. Começa por um avivamento, é consequência de entrega que começa por uma pessoa. Se você está vendo esse culto gravado e decidiu entregar sua vida a Cristo, escreva nos comentários, deixa teu número, a gente vai entrar em contato. Amém? A gente vai estar orando por você. Em nome de Jesus. Vamos adorar nesse finalzinho. Tome liberdade de falar com Deus agora. Sim. Não ore por seu irmão do teu lado. Esquece esse irmão que está do teu lado. Feche teus olhos e concentra na sua conversa, você com Deus agora. Fala com Deus. Deus tem essas questões para resolver. E fala, declare isso para Deus, porque Deus vai te ajudar a mudar completamente sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecido. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecido. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Adora Ele.
e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará, que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecido, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Aleluias. Aleluias. Amém, irmãos. Olha, eu não sei se você notou, mas eu notei. Deus vai ministrar muito nas nossas vidas nesses últimos tempos. E a gente precisa estar preparado para a gente, de coração aberto, estar disposto a ministrar na vida de outras pessoas. A gente, como jovem, a gente tem uma responsabilidade ainda maior, porque a nossa geração vai ministrar para outras futuras. E agora que nós estamos enérgicos, cheios de vitalidade, cheios de vigor, a gente decidir viver para Cristo nesse período da nossa vida é um privilégio, é uma bênção. Amém? Bom, queria agradecer você que esteve presente, você que assistiu esse culto gravado. Em nome de Jesus, tenha uma volta para casa tranquila, né? Vocês que vão ficar para a vigília, né? Por favor, fiquem para a vigília, né? Um momento a mais com Deus, né? Um momento a mais da gente estar conversando com Ele, falando com Deus, né? Em nome de Jesus. E como que é mesmo? Como que é mesmo o negócio do avivamento lá? Para este ano, Shalom é o quê? Ah, nossa. Então tudo xoxo, né? Ô Alex, o que eu faço com essa galera aí? Shalom. Avivamento! Aê! Aê, fechou. Vai.